Olá pessoal, como vocês estão? A partir de agora, nós vamos começar uma série de 6 vídeos sobre o tema definição de vida. E o tema especificamente desse vídeo será o sistema operacional da idolatria. Quando nós falamos de idolatria, é muito comum a nossa mente estar diretamente ligada a conceitos como adoração a imagens, imagens esculpidas, se prostrar diante de algum tipo de poste ídolo. E isso sim foi uma verdade para um período anterior. Porém, agora é correto dizer que a idolatria terminou? Não é correto. A idolatria ela não termina, ela apenas avançou de tecnologia. E qual seria a tecnologia atual que a idolatria se move? Por meio de uma idolatria interna. Antes, a idolatria se materializava num caráter externo, porém agora a idolatria se move em nosso interior. Quando falamos no conceito em si de idolatria, ela se resume a tudo aquilo que nos impede de ouvir e ver aquilo que Deus está falando. E esse sistema de idolatria, eles se dividem em muitas vertentes. Porém, nesse vídeo nós vamos trabalhar sobre 3 vertentes. E a primeira delas é o trabalho na força do próprio braço. Trabalhar na força do braço é algo muito prejudicial nesse contexto de idolatria. Porque quando nós trabalhamos na força do braço, significa que nós não estamos ouvindo com claridade, vendo aquilo que Deus nos está mostrando. Exemplo disso, na Bíblia, nós vemos na passagem de Jacó. Quando Deus ele dá uma visão a Jacó, ele dá a visão de Betel. E Betel ganha caráter eterno. Mas vemos também que quando é algo que nasce na carne, como a Torre de Babel, ela teve data de validade. Então anote, tudo aquilo que nasce no coração de Deus e ele entrega ao homem tem caráter eterno. Mas tudo aquilo que nasce no coração do homem e não nasceu no coração de Deus terá data de validade. Isso se enquadra em amizades, se enquadra em relacionamentos, se enquadra na vida profissional. Tudo aquilo que nasce em Deus terá sempre caráter eterno. E a idolatria, esse sistema de idolatria que habita dentro de nós, vai dizer assim, não, você precisa fazer da força do seu braço, você precisa fazer do seu jeito. E isso será e é muito prejudicial. O segundo é a conversão externa sem mudança de natureza. A conversão externa sem mudança de natureza. Como a idolatria se move dentro dessa conversão sem mudança de natureza? Vamos pegar 2 exemplos e o primeiro deles um cachorro. Um cachorro muito raivoso. Esse cachorro, ele vai poder andar no meio social se ele tiver com uma focinheira. Com essa focinheira, ele não vai morder ninguém. Porém, se você tira essa focinheira do cachorro, ele vai morder muitas pessoas. Por quê? Porque o que está o impedindo de morder é a focinheira. E isso nós chamamos de religiosidade. O que seria religiosidade? São veias de um sistema idólatra que impede uma pessoa de fazer as coisas porque a partir de agora ele tem uma nova fala, ele veste uma nova roupa, ele usa um outro tipo de cabelo, ele frequenta outros tipos de ambientes. Essas são as focinheiras do sistema da idolatria. E do exemplo do cachorro, se você tira essa focinheira, ele passa a fazer tudo aquilo que a sua natureza impulsiva está o direcionando a fazer. Mas diferente disso, quando uma pessoa ela se converte e ela tem uma mudança de natureza, ela passa a responder positivamente aquilo que está dentro do seu interior. Quando Cristo ele se torna a nossa natureza, nós passamos a responder a esses impulsos de uma vida superior que passa a habitar dentro de nós. E também no exemplo do cachorro, é impossível você ensinar um cachorro a miar. Por quê? Porque a natureza do cachorro é o latido. Então, se a natureza do cachorro é um latido,
independente de você ensiná-lo com muita frequência a miar, ele não vai miar. Por quê? Porque todo ser, ele responde à natureza que carrega. O terceiro ídolo dentro desse sistema de idolatria é a mente matemática. E o que seria a mente matemática? Observe a cena do momento em que foi trazido para Jesus 5 pães e 2 peixes. Isso seria possível, humanamente falando, ou matematicamente falando, alimentar toda uma multidão de milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes? Não seria possível. Porém, a possibilidade, ela está atrelada à ótica com que eu enxergo. E por que 5 pães e 2 peixes foram capazes de alimentar milhares de pessoas? Porque Jesus, por meio de uma mente eterna, conseguiu enxergar a possibilidade dentro de um caráter eterno, sem sistemas de idolatria que o podiam governar. Em outras palavras, se Deus disse, vai acontecer. E agora vem a pergunta: como podemos combater esse sistema de idolatria? A resposta é: levando todos os pensamentos cativos a Cristo. Levando todos os pensamentos cativos a Cristo. Isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, que diz assim: destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se nós levamos nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, certamente o seu governo destruirá todo o sistema idólatra dentro de nós. Imagine Pedro quando pescou a noite toda e não conseguiu nada. Imagina a mente de barro, a mente idólatra dizendo: não, para que jogar a rede de novo? Você não vai conseguir. Para que fazer isso outra vez? Você já tentou a noite toda. Mas Jesus havia liberado uma palavra sobre ele. E essa palavra combateu o sistema idólatra que havia dentro dele. E ele pescou muito peixe. E agora você imagina Noé, quando Deus disse para Noé: Noé, construa uma arca. Imagina construir uma arca a 2.000 quilômetros da água. Ou sabe lá se Noé sabia construir uma arca. Mas a arca foi construída. E por que ela foi construída? Porque Noé abriu mão do sistema idólatra, de uma mente de barro, de uma ótica natural, para obedecer, levando seus pensamentos cativos a Cristo. E eu quero deixar essa mensagem para finalizar esse vídeo. Se teus pensamentos estiverem cativos a Cristo, você pescará tanto peixe, que tuas redes não serão capazes de suportar. Tuas redes romperão. Se teus pensamentos estiverem cativos a Cristo, tu começarás a desenvolver construções desde uma sabedoria eterna. Escolha hoje ter uma vida cativa a Ele e será próspero em todas as coisas.